Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação e hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre algumas questões muito interessantes do Enem Digital. Nós tivemos aí a aplicação do Enem Digital após a aplicação do Enem Impresso. Essa é uma versão que foi em caráter experimental, já que, segundo o Ministério da Educação, a pretensão é que até o ano de 2026 todo o exame se torne digital. Então vamos já tentar ir entendendo como esse exame está se comportando no caráter digital, percebendo as semelhanças e diferenças com o exame físico. Mas eu já adianto para vocês que o nível de dificuldade foi o mesmo. A prova de linguagens do Enem Digital estava mais tranquila do que nos outros anos, assim como a prova do Enem Impresso também estava mais tranquila, se a gente para olhar só a prova de linguagens, que é o que eu posso avaliar com vocês, tá bom? Se você tem interesse nesse assunto, em tudo que diz respeito, principalmente à redação do Enem, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Além disso, deixe o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe ele com seus amigos, porque isso é super importante para o meu trabalho. Bom, meus queridos, vamos lá. Então, eu comentei com vocês que a gente vai olhar algumas questões aqui da prova de linguagens. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem a prova, tá? Ela já foi disponibilizada pelo INEP, vocês já conseguem ter o acesso a esse conteúdo. De qualquer forma, eu vou projetar aqui também para vocês acompanharem comigo as questões que eu vou trabalhar. A primeira delas é a questão número 7. Eu tenho como referência o caderno azul, então todas as questões que eu trouxer o número aqui, eu tô falando do caderno azul, tá bom? Então, caderno azul do Enem Digital, questão número 7 de linguagens. Porta dos Fundos, contrato vitalício. Diretor, Ian SBF. Tempo, 1h e 46 minutos. Brasil, 2016. O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos, conhecido por seus mais de 12 milhões de assinantes no YouTube, estreou para o público brasileiro que curte as esquetes da internet. O desafio do grupo foi transformar os vídeos curtos em um longa para o cinema que, apesar de grande investimento do elenco e dos produtores, não empolga tanto. O enredo conta com a dupla Rodrigo, Fábio Porchat, e Miguel, Gregório do Vivier, que, vencedores em Cannes, no auge de suas carreiras, decidem assinar um contrato vitalício em que o ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. A produção do filme Maluco conta com o ótimo elenco do Porta dos Fundos, uma famosa blogueira, uma jornalista de fofoca, um agente de celebridades, uma diretora de elenco radical, um detetive e um ajudante e atores. O ponto forte do filme é satirizar justamente o mundo das celebridades da internet e do cinema, ou seja, eles mesmos neste momento. Então, é um texto que está disponível para nós em criticasdefilme.com.br e foi acessado em 2017. Agora vamos ver o comando da questão, tá, pessoal? Neste texto, um trecho que traz uma marca linguística da função avaliativa da resenha é Porta dos Fundos, contrato vitalício, diretor, tempo e local. Quando a gente está procurando uma marca linguística avaliativa, a gente quer a opinião daquela pessoa que fez a resenha. Ou seja, a gente quer perceber o que a pessoa que escreveu aquele texto achou do conteúdo que ela está avaliando. Nesse caso, são informações muito objetivas, isso aqui não é a opinião de ninguém. Dizer qual é o nome do filme, qual é a duração, quem é o diretor, independe de opiniões. Então, não pode ser classificado como uma função avaliativa. Número 2. O primeiro filme, letra B, aliás, né? O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos estreou para o público brasileiro que curte as esquetes na internet. Bom, então, novamente aqui, dizer que é o primeiro filme não é uma opinião. Já direcionar o público é uma opinião. Fala, olha, eles estrearam visando um público específico. Contudo, essa opinião não é avaliativa. Não significa que, por causa disso, por esse recorte de público, esse filme é bom ou é ruim. Então, vamos lá. C. O enredo conta com a dupla Rodrigo, Fábio Porchat e Miguel, Gregório do Vivier. Novamente, aqui a gente tem uma constatação. Quem são os protagonistas desse filme? De novo, independe, pessoal, da opinião de quem escreveu isso aqui. Se eu que gostei do filme escreveu, se você que não gostou do filme escrever, nós vamos passar a mesma informação sobre quem são os autores. Então, não é uma avaliação. Letra D. O ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. Aqui é um pedacinho do enredo, então ele está contando o que acontece no filme.
novamente, não tem caráter avaliativo. Letra E. A produção do filme Maluco conta com o ótimo elenco do Porta dos Fundos. Então, aqui a gente tem o caráter avaliativo marcado em duas palavras, maluco e ótimo. Perceba que, se a gente retira essas palavras, perde-se o caráter avaliativo. Olha lá, a produção do filme conta com o elenco do Porta dos Fundos. Aí seria uma constatação. Mas quando ele diz que o filme é maluco, que o elenco é ótimo, ele está fazendo a avaliação do filme e do elenco. Então, finalmente, aqui na letra E, a gente encontra o trecho que traz a marca linguística da função avaliativa e a gente encontra essas marcas em maluco, eu estou avaliando o filme dessa forma, e ótimo, eu estou avaliando o elenco dessa forma. Tranquilo? Bom, vamos lá. Agora, eu vou na questão número 8 do caderno azul, certo? Vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Olha só. A gente tem aí, primeiro, o que parece do lado esquerdo uma lista, né? Talvez uma lista de ingredientes. Vamos olhar. Amor, remédio milagroso. Amor, do latim amore, dicionário Aurélio, substantivo masculino. Este produto contém sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou a uma coisa, devoção extrema. Nós temos, no número 3, sentimento de afeto ditado por laços de família. Número 4, sentimento terno ou ardente por outra pessoa. Número 5, adoração, veneração. Número 6, afeição, amizade, carinho, simpatia, ternura. Número 7, inclinação ou apego profundo a algum valor ou alguma coisa que proporcione prazer, entusiasmo, paixão. Número 8, muito cuidado, zelo, carinho. Número 9, o objeto do amor. Indicação, solidão, carência afetiva, falta de comunicação, carinho em excesso. Posologia sem restrições. Então, vamos lá. Depois a gente tem medicamento genérico. Atenção, este produto pode causar dependência. Adote um cão do canil municipal, o endereço do canil, disponível aí, aparentemente, no site do governo de Santa Catarina. Bom, o que a gente tem? Nós temos aqui vários gêneros trabalhando juntos. A gente tem uma espécie de dicionário ali, onde a gente tenta encontrar qual seria o significado da palavra. Nós temos uma espécie de lista de ingredientes do que contém o amor. Nós temos a reprodução ali do que seria a parte de trás das caixinhas de cigarro. Então, atenção, esse produto pode causar sempre alguma coisa ruim para alertar os riscos, né, de se consumir o cigarro. Nesse caso, esse produto pode causar dependência, mas a gente está falando de uma dependência boa nesse caso. E ali trabalhando como se fosse uma caixinha de medicamento, né, medicamento genérico, a forma de usar sem restrições. E para que ele serve, né? Quais são as indicações? Então tem muito texto misturado. Vamos ver. Neste texto, o entrelaçamento de vários gêneros textuais é um mecanismo discursivo para... Basicamente, o que ele quer saber da gente é por que tantos gêneros foram mobilizados nesse texto. Com qual função, com qual objetivo. Antes de vocês olharem as alternativas, eu quero que vocês aprendam a olhar para o texto já pensando qual é o objetivo desse texto. Porque o Enem, ele tende a fazer uma pegadinha com a gente, que é a seguinte: eu vou colocar duas alternativas que são muito próximas, sendo que uma está certa e a outra responde corretamente a questão. Vocês conseguem perceber a diferença entre a afirmativa da questão estar correta e a resposta da questão ser outra? Não significa que a afirmativa correta é a resposta correta. A gente tem um enunciado. Eu não preciso ler a alternativa e ver o que faz sentido. Eu preciso ver o que responde à minha questão. Nesse caso, ele quer saber por que se juntam tantos gêneros textuais, com qual finalidade. Então, a gente tem A, destacar a fidelidade dos cães. Pessoal, os cães são fiéis? São. Eles são conhecidos por serem fiéis? São. Essa letra A, a afirmativa dela, é bacana? É bacana. Responde a pergunta? Não. Então, é essa a atenção que vocês têm que ter com essa questão. Vamos lá. Realçar as vantagens de se adotar um cão.
Bom, aqui nós temos muitas vantagens da adoção sendo colocada, né? Principalmente porque ela tem toda a relação direta aí com o amor. Então a gente já pode ficar atento a essa questão que por enquanto ela está dando conta legal do nosso enunciado. Letra C. Mostrar a dependência decorrente do amor dos cães. Não, né, pessoal? Esse produto pode causar dependência, é só uma referência à forma como os cigarros são apresentados, só uma brincadeira com gênero textual, e no caso essa é uma dependência positiva, então não é esse o objetivo. Eu não tenho por objetivo aqui realçar que há uma dependência. Letra D. Enfatizar o interesse das pessoas pela adoção de cães. Aqui, na verdade, ele está mais querendo chamar a atenção das pessoas para que ela adote os cães do que enfatizando esse interesse. Senão, ele teria mostrado, por exemplo, quantas pessoas já adotaram os cães, dessa quantidade, quantos por cento é feliz com essa decisão. Então, não é o caso. Apesar da afirmativa não estar errada, ela só não responde adequadamente à questão. Letra E. Sensibilizar a comunidade sobre a carência dos cães. Poderia ser, Ju? Poderia, mas olha só, a gente tem lá disponível adote um cão do canil municipal. Então a gente está vendo que essa é uma publicidade do canil municipal. O canil não quer que você saiba que o cachorro é carente, o canil quer que você tire ele de lá. O canil quer que você adote esse cachorro. Então presta atenção na finalidade do texto. E o que vai ajudar muito a descobrir essa finalidade é, por exemplo, observar esses detalhes. Quem está vinculando esse anúncio? Quem está por trás desse anúncio? Nesse caso é o canil. Qual é o objetivo do canil? Olha, dizer, adotar é muito bom. Chega aqui e leva um cachorro. A gente precisa de vaga, a gente precisa ajudar mais animais e a gente precisa que esses animais que estão aqui sejam bem cuidados e você só vai ter vantagens se você fizer isso. Então, a letra B, realçar as vantagens de se adotar um cão, tá? Quando a gente observa aí como um todo, é essa alternativa que responde corretamente à questão. Pessoal, vamos agora para a questão número 9 do Caderno Azul, uma questão também de interpretação de texto, e eu quero que vocês leiam comigo, tá? A Informa é uma revista destinada às mulheres. As expectativas de consumo que podem ser produzidas ou que se encontram no horizonte de uma feminilidade urbana contemporânea impelida à disputa no mercado afetivo masculino. As mulheres da Informa são jovens e heterossexuais. A Informa tem como conteúdo central de suas reportagens dietas e séries de exercícios, fármacos para a pele e o cabelo, com fins de embelezamento do corpo e cuidados com a saúde, e reportagens com temas de autoajuda. Ela organiza-se em seções específicas: fitness, beleza, dieta e nutrição, bem-estar e 5 especial. Além dessas seções, apresenta sempre uma reportagem com a garota da capa, e outras mini-sessões que veiculam conteúdos similares aos das sessões fixas. Bom, então nós temos aí o corpo e as técnicas para o movimento do embelezamento feminino, é um texto do Albino. E agora vamos para o nosso enunciado. Considerando-se as expectativas sobre as feminilidades produzidas pela mídia, na revista mencionada a prática de exercício tem corroborado para a construção de uma feminilidade. Então, como que essa revista está ajudando a construir um ideal de feminilidade? É um ideal plural que prioriza a saúde, o bem-estar e a beleza? Pessoal, aqui a gente já não pode colocar que é um ideal plural. Por quê? Porque existe uma forma muito marcada aqui de como seria essa mulher ideal. Então, é a mulher que cuida da dieta, é uma mulher fitness, é uma mulher jovem, é uma mulher heterossexual. Isso não é plural. Na verdade, isso é homogêneo, né? Então, vamos para a alternativa B, hegemônica, que normatiza a heterossexualidade e a jovialidade. Ou seja, ele está colaborando aqui, ele está construindo um ideal de feminilidade que seja de apenas uma forma aceita. Então, olha, só tem um jeito aqui que serve, só tem um jeito que é o ideal, o resto está fora de forma, o resto está fora da forma, está fora da curva. Qual que é esse jeito ideal? Mulheres magras, fitness, heterossexuais e jovens. Então, essa letra B, por enquanto, ela responde muito bem ao nosso enunciado. Letra C. Heterogênea, prevendo a existência de corpos com diferentes formas. De jeito nenhum, né? Aqui não tem nenhuma heterogeneidade
que a revista entrega a nós. Ao contrário, ela está tentando moldar um corpo que seja igual para todas as pessoas, né? De caráter magro, de caráter malhado. Então, não. Letra D, padronizada. Vamos lá. Que privilegia a autonomia das mulheres sobre seu estilo de vida. Padronizada responde bem à questão. Realmente estão querendo aqui construir uma feminilidade padrão, que seja igual para todas. Mas o restante da alternativa torna ela toda errada. Porque privilegia a autonomia das mulheres sobre seu estilo de vida? Não, se as mulheres tivessem autonomia sobre seu estilo de vida, elas poderiam ser plurais, elas não precisariam ser padrão. Letra E, cristalizada. Bom, cristalizada, assim como padronizada, assim como hegemônica, responde bem ao comando. Agora vamos ver o restante. Desconsiderando as expectativas do consumo na contemporaneidade. Não há essa desconsideração. Se vocês voltam lá, na primeira linha a gente tem a Informa, é uma revista destinada às mulheres, e as expectativas de consumo que podem ser produzidas ou que se encontram na feminilidade, ou que se encontram no horizonte de uma feminilidade urbana contemporânea. O que quer dizer isso, pessoal? O consumo por essa revista ele não é desconsiderado. Quando eu produzo um padrão de mulher que é magra, que é jovem, que tem estereótipos femininos como a unha feita, o cabelo sem ter um fiozinho branco aparecendo, a sobrancelha sempre feita, a depilação em dia. Quando eu construo esse ideal de mulher, eu estou colaborando com toda uma indústria de consumo que tem por trás. Então, eu estou dizendo que essa mulher, ela precisa ir à manicure uma vez por semana, ela está consumindo serviços de depilação, por exemplo, ela está consumindo serviços estéticos, porque o ideal é de jovem, então ela não pode ter as rugas, ela está consumindo um serviço de salão, porque o cabelo começa a embranquecer e ele não pode, já que o ideal é de uma mulher jovem. Eu estou consumindo toda uma questão estética de cirurgia, porque o ideal é uma mulher fitness, é uma mulher malhada, é uma mulher magra. Então, eu estou colaborando aí para um consumo de lipoaspiração, de todos esses procedimentos que podem diminuir a gordura no corpo, a gordura localizada. Enfim, o consumo ele está sendo super levado em consideração aqui, certo? Então, não se desconsidera as expectativas de consumo. Ao contrário, a revista está endossando o ideal pelo qual ela enxerga que ali, dentro daquele padrão, existe uma expectativa alta de consumo. Nada é por acaso, né? Então, a gente fecha aí esse texto com a letra B, sendo a correta, hegemônica, que normatiza a heterossexualidade e a jovialidade. As mulheres padrão, elas são jovens e elas são heterossexuais, tá bom? Vamos ver aí agora a questão número 10 do Enem Digital, do caderno azul. Quero que vocês leiam comigo, é um textinho da Lia Luft, e nós temos o seguinte: muito do que gastamos e nos desgastamos nesse consumismo feroz poderia ser negociado com a gente mesmo. Uma hora de alegria em troca daquele sapato, uma tarde de amor em troca da prestação do carro do ano, um fim de semana em família em lugar daquele trabalho extra que está me matando e ainda por cima detesto. Não sei se sou otimista demais ou fora da realidade, mas à medida que fui gostando mais do meu jeans, camiseta e mocassim, me agitando menos, querendo ter menos, fui ficando mais tranquila e mais divertida. Sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são. Representam uma escolha de vida, uma postura interior. Nunca fui modelo de nada, graças a Deus, mas amadurecer me obrigou a fazer muita faxina nos armários da alma e na bolsa também. Resistir a certas tentações é burrice, mas fugir de outras pode ser crescimento e muito mais alegria. Então a gente tem o Pensar é Transgredir, da Lia Luft, e o seguinte enunciado. Nesse texto, há duas ocorrências de 2 pontos. Na primeira, elas anunciam uma enumeração das negociações que podemos fazer conosco. Posso trocar isso por aquilo, posso substituir X por Y, essas negociações. Na segunda, elas introduzem uma. A segunda começa lá no segundo parágrafo. Não sei se sou otimista demais ou fora da realidade, mas à medida que fui gostando mais do meu jeans, me agitando menos, querendo ter menos, fui ficando mais tranquila. Vamos ver. O que isso introduz? O que é essa visão de, olha, agora que eu gosto mais de calça jeans e camiseta, o que isso significa?
A opinião sobre o uso de jeans, camiseta e mocassim. Não, né, pessoal? Senão a gente não teria camadas nesse texto. Seria um texto muito simples. E aqui a gente tem um texto com camadas, é um texto literário. Então, é um texto que possibilita para nós uma interpretação além daquilo que está puramente escrito. Então, vamos tentar encontrar isso. Letra B, uma explicação sobre a simbologia de sapatos e roupas. Existe essa explicação? Existe. Ela explica por que ele é simbólico. Olha lá. Sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são. Eles não são apenas sapatos e roupas. Eles representam uma escolha de vida. Então, a letra B está respondendo corretamente aí ao nosso enunciado, mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Letra C. Conclusão acerca da oposição entre otimismo e realidade. Não, né, pessoal? Essa oposição, ela simplesmente passa ali como uma possibilidade. Não sei se eu estou sendo muito feliz, muito otimista, mas o que acontece é que, desde que eu decidi usar roupas mais simples, as coisas também ficaram mais simples. Ou desde que eu enxerguei que a simplicidade era um possível padrão para mim, eu comecei a ser mais feliz. Letra D. Comparação entre ostentação e conforto em termos de vestuário. Não é esse o objetivo do texto. Letra E. Retomada da ideia de negociação discutida no primeiro parágrafo. Também não, porque no primeiro parágrafo, por que existe a negociação? Olha, eu vou trocar uma tarde de amor em troca da prestação do carro do ano. Eu vou trocar uma hora de alegria por aquele sapato. Então, isso é negociação. A gente não tem isso na segunda parte do texto. Então, a gente realmente fica aí com a letra B, explicação sobre a simbologia de sapatos e roupas. Bem tranquilo aí, uma interpretação boa de ser feita. Pessoal, uma questão de linguagem muito interessante aqui agora, tá? É a questão de número 11 do caderno azul. E eu vou colocar para vocês aí. Vender ou permitir o consumo de algo por menores não é legal. Mais que uma gíria, é a lei. Aí a gente tem a tampinha de refrigerante aí, né, das garrafinhas de vidro com alerta, menos 18. Álcool para menores é proibido. Então, nós temos. No anúncio sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores, a linguagem formal interage com a linguagem informal. Quando o autor. Primeiro vamos achar que momento é esse. Então, vender ou permitir o consumo de álcool por menores não é legal. Mais do que uma gíria, é a lei. Então, você pode ler isso aqui como legal, no sentido de ser bom, ser divertido, e aí a gente estaria falando da gíria. Então, vender ou permitir esse consumo não é bacana, cara. Não é divertido, não é ok. A gente estaria no momento da gíria. E aí, mas ele vai dizer, mais do que uma gíria, ou seja, mais do que esse significado, nós temos a lei. Então, esse legal, ele está agindo no sentido de legalidade. Ou seja, vender ou permitir o consumo de álcool por menores não é legal, não é algo que é permitido. Então, nós temos aí o sentido legal gíria e o sentido legal formal. Bom, então essa interação acontece quando o autor, letra A, diz respeito à regência padrão para ampliar o alcance da publicidade. Não. B, elabora um jogo de significados ao utilizar a palavra legal. Foi o que a gente acabou de perceber. Legal com o sentido da gíria, legal com o sentido formal de legalidade. Exatamente a letra B. Letra C, apoia-se no emprego de gírias para se fazer entender? Não, ele não precisou se fazer entender pela gíria, tanto é que ele usou o recurso da palavra formal aqui, no seu contexto formal, e também se fez entender. Olha a letra D, pessoal. Utiliza-se da metalinguagem ao jogar com as palavras legal e lei. Metalinguagem é quando a gente utiliza o código para tratar do próprio código, ou para explicar o próprio código. Aqui, de fato, a palavra lei, ela está explicando, ela está oferecendo o que a gente precisa para a gente entender outro significado da palavra legal. Então, essa alternativa, ela não está incorreta. Contudo, quando a gente observa o enunciado, ele vai dizer a linguagem formal interage com a informal quando? Quando que essa interação existe? Quando o jogo de significados se encontra na palavra legal. Então, vamos segurar aí a letra B e a letra D por enquanto. Letra E, esclarece que se trata de uma lei ao compará-la com uma proibição. Não, né? Aqui já sai fora do que existe aí entre
a interação da linguagem informal com a linguagem formal. Pessoal, nesse enunciado, eu entendo que nós temos possibilidades da letra B e da letra D. Porque a letra D, de fato, existe a metalinguagem quando um código explica o outro, e a letra B, de fato, existe esse jogo. Quando a gente está pensando aqui na parte do enunciado que diz o seguinte: a linguagem formal interage com a informal quando o autor, a gente ficaria com a letra D. Utiliza-se da metalinguagem ao jogar com as palavras legal e lei. Por quê? É só porque a palavra lei aparece que eu volto e leio legal como algo formal. É só porque ela está aí que eu consigo retornar a palavra legal e dar outro significado para ela. Contudo, esse jogo de significados, ele também responde à questão. Então, eu não me surpreenderia se o gabarito oficial trouxesse como correta a letra B, apesar de eu entender que, nesse momento, pelo que eu disse aqui para vocês, a letra D responde melhor ao que a questão propõe. Pessoal, mais uma questãozinha aí boa, tá? Que vai exigir de vocês aí o conhecimento das funções de linguagem. Então, aniversário, substantivo masculino. É o dia que eu recebo o maior número de ligações no meu celular. É sinônimo de doce. É festejar. É o próprio ser. É receber os abraços mais gostosos. É um bolo de chocolate vegano. Obrigado, mãe. É quando eu esqueço o que não importa. É o dia em que eu me dou folga das folgas que a vida não me dá. É quando seus amigos se juntam para comprar a nova coleção de livros do Harry Potter para você. Valeu, galera! É a felicidade fazendo visita. É um balão imaginário que tem gosto de amor e cheirinho de infância. Então, a gente tem ali o livro dos ressignificados e o seguinte enunciado. Nessa simulação de verbete de dicionário, não há predominância da função metalinguística da linguagem, como deveria ser de se esperar. Identificam-se elementos que subvertem o gênero por meio da incorporação marcante de característica da função. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem, quando trata de um verbete de dicionário, geralmente rápido. Olhei verbete, função metalinguística. Por que metalinguística? Porque eu tenho um código, que são as palavras, explicando um código, que é uma palavra. Então, código para explicar o próprio código. Função metalinguística. Aqui é uma ideia de verbete, tem um formato de verbete, tem um jeitinho, mas não é um verbete. Eu não estou aqui simplesmente utilizando o código para explicar o próprio código, tem algo por trás. E esse algo por trás está em qual função? Qual função está predominando nesse momento? Vamos ver as alternativas. Letra A, conativa, como em valeu, galera. Conativa, pessoal, é a função apelativa, é aquela que quer te convencer de alguma coisa, muito usada aí nas publicidades. Não é o foco desse texto. Letra B, referencial, como em é festejar o próprio ser. Referencial é uma linguagem que só quer passar informação, só quer transmitir uma informação de forma objetiva e imparcial. Não é o caso aqui, né? Nós temos marcação do eu o tempo todo. Não tem como isso aqui não ser subjetivo. Depois a gente tem a letra C, poética, como é a felicidade fazendo visita. Para a gente ter uma função poética predominante, é preciso que o estilo ele esteja em primeiro lugar. É preciso que a estética do texto seja o mais importante dentro do texto. E não é esse caso, né? A gente não vê um trabalho minucioso com a linguagem aqui para que esse texto possa ser considerado de função poética. Depois nós temos letra D, emotiva, como em é quando eu esqueço o que não importa. É exatamente essa função que a gente encontra como a função que predomina nesse texto. A função emotiva, quando o emissor, ele está protagonizando o texto. É o que tem aqui o tempo todo. Aqui não é um verbete explicando qual é o significado de aniversário. Aqui é um texto dizendo qual é o significado de aniversário para este narrador, para a pessoa que está conversando com a gente neste texto. Então é algo muito individual, né? Função emotiva, letra D. Vamos olhar só a alternativa da letra E? Fática, como em é o dia que eu recebo o maior número de ligações no meu celular. Não, né, pessoal? Ele brincou aí com a ideia de celular, porque a função fática é aquela que testa o canal de comunicação. Então, quando eu digo alô no meu telefone, esse alô tem função fática, tem função de testar o canal. Você está me escutando? Oi, atendi. Ou você está por aí? Você está do outro lado?
esse teste de comunicação, de canal, é função fática, mas não é o objetivo do texto testar um canal de comunicação. Então, a gente fica aí com a letra D, função emotiva, como em é quando eu esqueço o que não importa. Não é que todas as pessoas, no dia do seu aniversário, se esqueçam daquilo que não importa. É que para este narrador aqui, o dia do aniversário é o dia de se esquecer do que não importa. É um texto centrado no eu. Então, função emotiva, letra D. Pessoal, vamos para a última questão do vídeo de hoje, questão 37 do caderno azul. Olha lá, a carroça sem cavalo. Conta-se que em noites frias de inverno descia um forte nevoeiro trazido pelo mar, e nessa noite ouviam-se muitos barulhos estranhos. Os moradores da cidade de São Francisco, que é a cidade mais antiga de Santa Catarina, eram acordados de madrugada com um barulho perturbador. Ao abrirem a janela de casa, os moradores assustavam-se com a cena. Viam uma carroça andando sem cavalo e sem ninguém puxando. Andava sozinha. Na carroça havia objetos barulhentos, como panelas, bules, inclusive alguns objetos amarrados do lado de fora da carroça. O medo dominou a pequena cidade. Conta-se ainda que um carroceiro foi morto a coices pelo seu cavalo, por maltratar o animal. Nas noites de manifestação da assombração, a carroça saía de um nevoeiro, assustava a população e, depois de um tempo, voltava a desaparecer no nevoeiro. Então, um texto retirado aí do site Gazeta Online, e nós temos o seguinte enunciado. Considerando-se que os diversos gêneros que circulam na sociedade cumprem uma função social específica, esse texto tem por função abordar histórias reais? Pessoal, não, né? Aqui não é o tipo de texto que aborda histórias reais. Histórias reais são aquelas que você consegue identificar o autor, consegue relatar o fato. O fato, ele tem alguma fonte de comprovação, então não é a função aqui abordar histórias reais. Letra B, informar acontecimentos? Também não, né? Não é um acontecimento, olha, no dia 2 de fevereiro de 2021, na cidade de Belo Horizonte, houve um alagamento. É diferente informar um acontecimento e fazer essa narrativa. Letra C, questionar crenças populares. Se trata de uma crença popular aqui? Com certeza, né? Agora, questionar, ele não está colocando em xeque a veracidade disso. Ele está, inclusive, fazendo a narrativa que ele ouviu. Então, está transformando em texto aquilo que se conta no boca a boca, por exemplo. Então, não é o objetivo de questionar. Letra D, narrar histórias do imaginário social. Sim, então se essa é uma história que circula no imaginário da sociedade, agora a gente tem ela em forma de narrativa, escrita e não mais oral, como o texto nos conta que era. Conta-se que em noites de inverno, ou seja, olha, essa é uma história que saía por aí no boca a boca. Agora eu coloquei em texto. Então, narrar histórias do imaginário social. Depois, letra E, situar os fatos de interesse da sociedade. Não necessariamente, né, pessoal? Fatos de interesse da sociedade geralmente são aqueles trazidos pelos jornais, são as notícias, são as reportagens, não essas crenças. Então, aqui, letra D, narrar histórias do imaginário social, um texto também de interpretação. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com dúvidas em algo que eu trouxe aqui, é só deixar pra mim nos comentários, tá bom? Não esquece de me seguir lá no Instagram, @julianamoreira2020, tem bastante conteúdo por lá também. Não esquece de deixar o like nesse vídeo pra mim, é super importante, de compartilhar ele com seus amigos, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.